João Manuel Gonçalves Lourenço, ao tomar posse no cargo de Presidente da República, juro por minha honra desempenhar com toda a dedicação as funções de que sou investido, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República de Angola e as leis do país. Chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, 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 tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Os males a corrigir, e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. A bajulação e a impunidade que se implantaram no nosso país nos últimos anos e que muitos danos causam à nossa economia, afetam a confiança dos investidores, porque minam a reputação e a credibilidade do país. Estes males apontados aqui são o inimigo público número 1, contra o qual temos o dever e a obrigação de lutar e de vencer. Neste combate contra a corrupção, aqueles que vêm perdendo privilégios auto-adquiridos ao longo dos anos deviam ter a sensatez e humildade de agradecer a este povo generoso por lhes ter dado essa possibilidade e não se fazer de vítimas, porque a única vítima do seu comportamento ganancioso foi o povo angolano. Este povo que permitiu que uns poucos privilegiados mergulhassem no pote do mel com insaciável apetite, não merece tamanha ingratidão com manifestações de quem se julga no direito
de continuar a manter o estatuto indevidamente adquirido. Este processo de reformas políticas e econômicas em curso no país já é irreversível. Angola jamais voltará a ser a mesma de há uns anos atrás. A Angola das oportunidades restringidas a uns quantos intocáveis, que tudo podiam, essa Angola pertence à história. Está em vigor em Angola um regime de repatriamento de capitais, até agora voluntário. A partir de janeiro, os bens incongruentes, este regime passa a ser coercivo. Que consequências e que colaboração é que o Estado português e a economia portuguesa podem dar neste sistema, neste regime angolano, e até que ponto o Presidente João Lourenço é que não estamos a brincar com o fogo? Bom, se estaremos a brincar com fogo, se estamos a brincar com fogo, temos noção das consequências desta brincadeira. O fogo queima, como sabemos, todos nós. O importante é mantê-lo sob controle, não deixar que ele se alastre e acabe por se transformar num grande incêndio com as proporções do que, infelizmente, neste momento aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Quando nos propusemos a combater a corrupção em Angola, tínhamos noção de que precisávamos de ter muita coragem. Sabíamos que estávamos a mexer no ninho do marimbondo. Para quem não sabe o que é marimbondo, marimbondo é, numa das nossas línguas nacionais, a designação de uma determinada espécie de vespa. Portanto, não é propriamente uma abelha, mas é uma vespa, e até se costuma dizer que a picada da vespa é mais dolorosa que a picada da abelha. Portanto, imagine. Nós tínhamos noção de que estávamos a mexer no ninho do marimbondo e que podíamos ser picados. E já começamos a sentir as picadelas. Mas isso não nos vai matar. Não é por isso que vamos recuar. É preciso destruir esse ninho do marimbondo. Quantos marimbondos existem nesse ninho? Devo dizer que não são muitos. Angola tem 28 milhões de habitantes, não há 28 milhões de corruptos. Portanto, o número é bastante reduzido. E é uma expressão em Angola, na nossa política angolana, que diz que somos milhões e contra milhões ninguém combate. Essa expressão continua viva, não morreu. Portanto, de que ninguém pense que, por muitos recursos que tenha, de todo tipo, consegue enfrentar os milhões que somos. Portanto, não temos medo de brincar com fogo, vamos continuar a brincar com ele. Métodos é que o seu governo utiliza, Sr. Presidente, para tentar ultrapassar o fenómeno da corrupção? Bom, não sei se algum dia vamos ultrapassar esse fenómeno. Sabe que deverá ser dos mais antigos do mundo e que existe em todos os países, infelizmente mesmo nos mais desenvolvidos. É evidente que os esforços dos governos devem estar orientados para a redução. Fortunas angolanas escondidas em Portugal que levantam suspeitas atrás de suspeitas.
As elevadas quantias na posse de figuras de destaque do regime angolano passaram, nos últimos anos, por bancos portugueses, num esquema que permitiu aos homens de maior confiança do ex-presidente José Eduardo dos Santos lavar dinheiro em Portugal. Mas vamos a números. De acordo com a revista Sábado, só o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, recebeu 10 milhões por ano da Sonangol entre 2007 e 2010. A PJ calcula que Manuel Vicente tinha um património a rondar os 75 milhões de euros. O ex-vice de Angola tinha também dezenas de contas em vários bancos portugueses. O general Copelipa é outro dos angolanos sob suspeita. O ex-chefe da Casa Militar do presidente de Angola, apura a revista Sábado, movimentou mais de 70 milhões em operações bancárias. O general Leopoldino Nascimento será outro dos envolvidos no processo. De acordo com a investigação, Manuel Vicente, antigo líder da Sonangol, o general Copelipa, ex-chefe da Casa Militar de José Eduardo dos Santos, e o general Dino Nascimento, ex-consultor de Eduardo dos Santos, terão em conjunto desde 2010 um património superior a 228 milhões de euros. De acordo com a Sábado, parte desse dinheiro circulou por Portugal. Um grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo e possibilitadas pelo doutor Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos. Nós próprios definimos em tempo oportuno a corrupção como sendo o segundo principal mal que afetava a nossa sociedade depois da guerra. Hoje Angola vive numa situação de insegurança. O crime está muito elevado. Para mim não seria um sítio seguro, porque a situação é bastante... Há muito crime. Três notificações sem resposta deixaram por explicar muitas suspeitas de apropriação de dinheiros públicos, entre elas o destino dado a dezenas de milhões de dólares dos cofres da petrolífera Sonangol. Factos, caguei assim, que nós achamos que são delitos penais, tem a ver com a má gestão dela, uma gestão danosa, uma gestão gravosa. Temos ali assim umas situações de branqueamento de capitais, algumas de negócios consigo própria. Portanto, ali uma série de questões que surgem durante o inquérito e com provas que depois nós conseguimos obter em relação a isso, que precisamos de ouvi-la. Para além das evidências que o Ministério Público de Angola afirma ter em sua posse, há agora um outro rastro. O ICIJ, um consórcio internacional de jornalistas de investigação a que se associaram o Expresso e a SIC, teve acesso a uma fuga de informação com mais de 715 mil documentos relacionados com o império empresarial de Isabel dos Santos. Durante meio ano, mais de uma centena de jornalistas de órgãos de comunicação social de todo o mundo pesquisaram e analisaram contratos, registros de offshores, atas de reuniões, faturas, ordens de pagamento e comunicações que podem provar como e quem ajudou a desencaminhar a descomunal riqueza do Estado angolano. What we're focused on here is to uncover what we believe is the systematic siphoning of money from Angola, one of the poorest countries in the world, to the West. This project is not just about Angola, it's not just about Africa. It's about how there exists an entire global network, often
managed and run from Lisbon, London, New York and Geneva, and that people who work there are actually just as responsible, even more so sometimes, in facilitating and helping these kleptocratic regimes to exist. Não pode ser um ato de boa-fé, de certeza absoluta. O meu sucessor fez acusações bastante graves. Em relação a haver transferências depois de ter saído da Sonangol, claro que não. Isto nem sequer seria possível, nem fisicamente. Portanto, eu nem fisicamente tinha acesso aos edifícios, aos computadores. Portanto, não teria mesmo possibilidade alguma de fazer isso. No qual totalizava aproximadamente... A ordem de transferência é, na verdade, imputada ao diretor financeiro escolhido por Isabel dos Santos. Licenciado na Universidade Católica, em Lisboa, antigo auditor da PricewaterhouseCoopers, Sarju Raikundalia nunca chegou a ser ouvido pelas autoridades angolanas. Acho que esse abandonou de imediato o país, logo a seguir. Abandonou o país? Nunca mais voltou a Angola? Sabe do paradeiro dele? Não. Em fevereiro de 2018, o homem que sucedeu a Isabel dos Santos à frente da Sonangol deu a conhecer o resultado de uma auditoria às contas da maior empresa pública angolana. Dos cofres da petrolífera tinham voado milhões de dólares em serviços de consultoria para duas misteriosas sociedades. Matter Business Solution, DMCC no Dubai, Iron Sea Consulting, DMCC no Dubai e, a partir deste momento, a Wise Intelligence, tanto, deixa de ter visibilidade. Ou seja, estas duas empresas aparecem, dá a impressão para substituir a Wise. A Wise Intelligence Solutions era uma sociedade detida por uma holding com o mesmo nome, ambas com sede em Malta, um arquipélago no Mediterrâneo, que é também um paraíso fiscal. Em dezembro de 2015, sem concurso público, a sociedade foi contratada pelo Ministério das Finanças de Angola para encontrar um plano de reestruturação da Sonangol e do setor petrolífero. É o maior tesouro do país. Das profundezas da terra e do mar são extraídos cerca de 1.400 barris de petróleo por dia. A Sonangol é praticamente o coração da economia angolana. É a empresa mais importante para a economia angolana, fruto da contribuição que ela faz. Esta empresa contribui com 1/3 do produto interno bruto e mais de 90% das exportações. Com tamanha responsabilidade, a Sociedade de Malta, contratada pelo governo angolano, era, no entanto, uma empresa vazia, ao contrário do que dizia o contrato. Sem passado nem experiência, sem empregados nem especialistas na matéria, a Wise limitou-se a subcontratar consultoras internacionais como a Boston Consulting Group, a PricewaterhouseCoopers e a Vieira de Almeida, um dos maiores escritórios de advogados em Portugal. Batizado com o nome Solange, o projeto custou para cima de 9 milhões de euros ao Estado angolano no espaço de 6 meses. 4 milhões e 200 serviram para pagar as consultoras. A fatia maior, quase 5 milhões, ficaram na Wise, que era afinal uma empresa fantasma, só agora assumida por Isabel dos Santos. Era óbvio só pelo nome do homem que aparecia como diretor da Wise. Natural do Porto, formado em Economia, Mário Leite da Silva é há anos o braço direito e representante da empresária angolana em múltiplas empresas. A certeza, no entanto, estava escondida em Malta. Na constituição da holding, dona única da Wise, a filha do então presidente de Angola aparece como detentora de 99% das ações. 1% estava na mão do marido, Sindica do Colo. Em julho de 2016, dias depois da Wise encaixar a última tranche da Sonangol, Isabel entrava na petrolífera pela Porta Grande.
Queria começar por agradecer a vossa presença. Vejo que hoje temos uma sala cheia, temos... Por vontade do pai, recebeu o cargo de topo da mais cobiçada empresa estatal. O atual Conselho de Administração da Sonangol foi mandatado por decreto presidencial. Não fui escolhida pelo meu pai. O Governo entende que o caso Manuel Vicente seja transferido para Angola, à luz até do que diz os acordos da CPLP. As autoridades judiciais portuguesas defendem o contrário. Vai manter essa posição, Sr. Presidente? E a que preço? Como se costuma dizer, a bola não está do nosso lado, está do lado de Portugal. O processo está a decorrer em Portugal. Dizia e bem que existe um acordo judiciário no quadro da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que permite que este e outros processos a decorrer em Portugal possam ser transferidos para a jurisdição de Angola. Esse pedido foi feito por Angola, mas Portugal, lamentavelmente, não satisfez o nosso pedido, e alegando que não confia na justiça angolana. Portanto, nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos este tipo de tratamento e, por esta razão, mantemos a nossa posição e vamos aguardar pacientemente o desfecho deste caso. Nós não entendemos porque que o Procurador-Geral da República cessante se sente tão ofendido por lhe chamarem corrupto. Ele não só, neste caso, é corrupto, como legalizava a corrupção. Portanto, eu estou documentado para também lhe chamar corrupto em tribunal, documentalmente, porque era a instituição que deveria defender os interesses do Estado e do cidadão. E nem sequer se dignou, mediante as provas que lhe foram apresentadas, a criar um processo de crime. Portanto, nós não podemos ficar chateados quando ouvimos que outros países dizem não confiem na vossa justiça. Com um exemplo como este, quem pode confiar em alguma justiça? Costumo dizer que quando vamos num avião e apanhamos mau tempo, que é o caso, portanto, o momento que a Angola está a viver neste momento é, pelo menos do ponto de vista económico, é um mau tempo, apanhamos turbulência, os passageiros não se atiram contra a tripulação, porque aí é que seria o fim, e tampouco se atiram do avião para fora, porque a turbulência passa. Portanto, é preciso dar paz de espírito à tripulação para que ela consiga retirar o avião dessa situação de turbulência. E com os países é um bocado igual. Portanto, a garantia que nós podemos dar aos passageiros é que o avião vai chegar ao seu destino em segurança. Portanto, é uma questão de apertarmos um pouco os cintos. Estamos a atravessar um momento de turbulência, mas dentro de pouco tempo há de tocar o alarme a dizer fim da turbulência. E este momento está a chegar. Jonas Malheiro Savimbi morreu há 17 anos, a 22 de fevereiro de 2002. O líder guerrilheiro angolano morreu aos 67 anos de arma na mão. 15 foram as balas que o deitaram por terra. 17 anos depois, a exumação dos restos mortais e a perspectiva da realização das exéquias fúnebres do líder histórico da UNITA. Tenho hoje aqui comigo em estúdio 2 dos 30 filhos de Jonas Savimbi. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Aleluia. Boa tarde. O que é que este processo significa para vocês? Olha, eu primeiro queria dizer
que vamos primeiro agradecer de antemão o Presidente da República, João Lourenço, que conseguiu, neste gesto simbólico, dar uma força em termos de reconciliação nacional. Porque no tempo passado não foi possível fazê-lo. E então, podemos dizer que a família vai se reunir para podermos fazer a comemoração da morte do pai, para podermos também honrar a memória do pai. E é um princípio, é o início de um processo. Mas penso que os angolanos esperam ainda mais, porque o pai, Jonas Savimbi, participou para a independência de Angola, e penso que muitos angolanos pensam que, como outros, como Agostinho Neto, como Odino Roberto, ele poderia ser considerado de uma outra maneira. Os atos na história são teimosos. Quer dizer que a guerra não se faz sozinho. E não podemos hoje indicar unicamente Jonas Savimbi como a pessoa que fez a guerra. A guerra faz-se com outras pessoas, com outros dirigentes no país, e então, do mesmo modo, eu penso que o passado, o passivo dos partidos políticos na guerra é igual para a UNITA, para o MPLA e para a FNLA, não é só para Jonas Savimbi. Aleluia e Helena, esperaram 17 anos por este momento. O que é que estas cerimónias abrem feridas antigas? Um processo de luto, ou eram necessárias para que se feche essas feridas? Era necessário que se feche as feridas, sim. Era necessário para nós, os filhos, os familiares, mesmo os angolanos. Era necessário, porque, como eu dizia, né, nós não tínhamos a certeza, primeiro, se era mesmo o nosso pai. E pronto, nós sabemos que o desejo do nosso pai foi sempre de ser enterrado ao lado dos seus, na sua terra natal, no Lopitanga, onde estão enterrados os seus pais, os irmãos, outros familiares. Então, para nós é um alívio, se for mesmo, não é? As amostras forem a dizer que é ela, então para nós é um alívio, sim. Fecha, sim, feridas, porque, para dizer a verdade, nós nunca fizemos o luto. Nunca. Mesmo depois de verem as imagens do vosso pai morto, correrem mundo? Mesmo, sim. Na nossa tradição africana é preciso enterrar a pessoa, não é? Sim, porque pronto, ficamos com aquilo, será que é ela ou não é ela? Sim. Eu queria também não deixar de vos dizer, os dirigentes da UNITA não podem criar ilusões. O Ocidente não é nosso olhar. Isto é mentira. Há interesses que coincidem. Isso é diferente. Por isso mesmo está errado dizer a UNITA um movimento pro-ocidental. Está errado. Eu não sou pro-ocidental. Eu sou pro-Angola. Vocês combatem por Angola. Nós só amamos Angola. Em um momento dado, os nossos interesses coincidem. Então não há só que libertar o país politicamente, também libertar o país economicamente. Para vivermos como homens, para vivermos dignos. Não obstante as exigências da tua entrega à causa de todos, eras um pai para nós, um pai dedicado, rigoroso, na transmissão de valores e na formação do caráter. Era difícil acreditar que tinhas mesmo partido para um mundo dos que nunca mais voltaremos a ver. Afinal, a tua ligação telefónica 21 dias antes da tua inesperada partida para o além foi uma despedida. Viemos hoje aqui ao Lopitanga para te homenagear pelo teu maior legado. Viemos dizer-te, mais velho, que foste, és e serás sempre o construtor da pátria angolana.
Ai, Savimbi, me perdoa. Me desculpa, Savimbi. Gakudionge, papá. Gakudionge, Savimbi. Ai, eu era criança quando você morreu em 92. Eu só estranhei à toa. Eu não tinha noção do que estava estranhando. Eu era criança. Não sabia. Se eu fosse mulher como hoje, eu não podia estranhar, papá. Tudo que você falava era verdade. Quando você falava a verdade. O cooperante, quando chega em Angola, ganha mais que o angolano. Os médicos angolanos não são valorizados. O engenheiro em Angola não vale nada. Mas o engenheiro no estrangeiro que fez a mesma formação que o cooperante está a ganhar bem. Não tem mostrado até hoje, Savimbi. Sempre culpa a guerra. Mulheres em Angola. Não temos mulher que nos representa na Assembleia. Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público que os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um facto. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Mais uma vez, deixamos aqui expresso que a nossa luta não foi, nem nunca será contra o povo português. Pelo contrário, a partir de agora, poderemos cimentar ligações fraternas entre dois povos que têm de comum laços históricos, linguísticos e o mesmo objetivo, a liberdade. O músico e ativista Bob Geldof disse hoje em Lisboa que Angola é um país gerido por criminosos. E perante isto, o embaixador angolano, que estava na sala onde Geldof dava uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, quando ouviu as declarações, levantou-se e saiu. O tema era o desenvolvimento sustentável. O orador convidado, o músico e ativista Bob Geldof, conhecido por dizer o que pensa e não medir as palavras quando o que está em causa é defender uma ideia. Angola can dictate the pace of change in China. Angola, it's run by criminals. And the people are amongst the poorest in the world. And the richest property, the richest houses, the most expensive houses on the planet are on the shoreline of Luanda. More expensive than Chelsea. More expensive than the 16th arrondissement. More expensive than Central Park West, Luanda. Perante tais declarações, o embaixador de Angola em Portugal, presente na conferência, abandonou a sala. Na iniciativa organizada pelo Jornal Expresso e pelo BES, participaram personalidades da vida política e económica. Para Geldof, há muito por fazer e é possível tomar uma atitude. Portugal is exactly in the right position, because of your past, because of your presidency of the EU with the summit, to take this forward. You have a voice, you have an economy. I know people here think it's small, it's a big economy. In the world, it's a big economy. You contribute ODA to Africa. You have a right to lead this, and you should lead it, and people would listen. Angola assume o combate à corrupção, mas nega haver uma perseguição política. No país onde a Procuradoria-Geral da República tem em mãos mais de 600 casos de corrupção, Inocência Pinto garantiu em entrevista à agência Angola Press não estar em marcha uma caça às bruxas. A diretora nacional de Prevenção e Combate à Corrupção admite que estão em curso processos que se tornaram casos mediáticos. Entre os mais conhecidos está o de Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente de Angola e antiga presidente do Conselho de Administração da Sonangol, é alvo de um inquérito instaurado pela Procuradoria-Geral da República. Em causa estão denúncias de uma transferência superior a 38 milhões de dólares, mais de 33 milhões de euros, que alegadamente ordenou após ter sido exonerada do cargo que exercia na petrolífera angolana.
Outro filho de José Eduardo dos Santos e antigo presidente do Fundo Soberano de Angola também está a braços com a justiça. José Filomeno dos Santos é acusado das práticas de associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais, crimes alegadamente praticados quando era gestor do fundo. Também o ex-secretário para os Assuntos Económicos João Lourenço e os ex-ministros dos Negócios Estrangeiros e da Comunicação Social estão a ser investigados pela Procuradoria. O Procurador-Geral da República, Hélder Pita Gross, informou nesta quarta-feira que o órgão vai instaurar inquéritos para averiguar irregularidades sobre a dívida pública. Reagia à informação veiculada terça-feira pela Secretária de Estado das Finanças, Vera Daves, segundo a qual 25% da dívida do Estado com as empresas correspondia a processos fraudulentos. Um grupo de individualidades, todas pertencentes ao governo, e possibilitadas pelo Dr. Álvaro Sobrinho, na altura presidente do banco, extorquiram 3 bilhões e 150 milhões de dólares norte-americanos. Portanto, faz 6 anos que a empresa deu e cumpriu o seu dever social de comunicar às instituições de direito. Comunicamos com o Banco Nacional de Angola, com o Banco Besa, Assembleia da República, Partido no Poder, Provedoria, Procuradoria-Geral da República, de entre muitos. Portanto, todas as instituições que nós contactamos, ou a maior parte delas, fugiram literalmente com o rabo à seringa. Só os últimos anos, desde a aprovação da Constituição, levou à acumulação de 90 bilhões de dólares de fundos de petróleo, por uma lei do Orçamento Geral do Estado, criada após a última Constituição. 90 bilhões de dólares que desapareceram. Desapareceram em 3, 4 anos. Ora, 90 bilhões de dólares dá 45 vezes a verba para a reconstrução nacional. 45 vezes. Portanto, caros cidadãos, nós estamos perante um problema muito sério. Okay, this is it, dude. We heisted. Okay. What are we Shit's going down! Boys! Bip, bip, bip! What's up, Butchie? Everybody get down. That feels cool. Get down. We're all friends here. Oh. Bag it! The street is like empty. The air gets 61. I feel like it. Yeah. Where's the... Oh. Right here, Gab, right here. asshole. Oh. I got your friend. Hey, cool boy! Over here, boy. Over here. Shoot him! Put Shoot that him! fucking gun down now. Don't fucking I shoot got me, you, motherfucker! I'm so sorry. Get in! I've never done this before. You, I got the money. You lose mine. Go out. Do it. Do it. Do it. Go. 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 Stay cool. Don't get any cops. Yeah, I'm in here with it. What you wanted, Tafgar? You trained for this. We don't want the police to see us, right? Yeah. Oh, they're behind us. They're behind us. Oh shit. Oh shit, they're gonna see us. They're basically... Come on! God damn it, Ray! Don't bail on me now. This heist isn't over yet. You're coming with me, Nice, Buck. Go. This thing's quick. Dude, this thing's horrible. A da SIC detecta fortes sinais de lavagem de dinheiro, como se a filial do BES no Dubai se tivesse transformado numa mega lavandaria do regime angolano. Em 2010, praticamente metade dos fundos aplicados no Yes Bankers tinha origem no Banco Nacional de Angola. Nesse mesmo ano, 2011, o principal cliente do Yes Bankers Dubai é de novo um angolano, o general Copelipa, com uma aplicação de quase 300 milhões de dólares. Quase 27% do total aplicado na filial do BES do Dubai.
Daí, o dinheiro seguiu para outras paragens. Uma parte aplicado em ações da Espírito Santo Internacional, a cabeça do grupo Espírito Santo, outra num depósito na filial do BES, no Panamá. Domingos Manuel Inglês, muito próximo do general Copelipa, subiu o investimento de 9 milhões e 300 mil dólares em 2010 para 50 milhões e 600 mil em 2011. A maior fatia do investimento de Domingos Manuel Inglês estava aplicada na Rio Forte. Entre 2010 e 2011, 60% do montante global das aplicações no Banco do Dubai tinha as empresas do GES por destino. O número é redondo. 750 milhões de dólares de aplicações diretas no GES. 61% desse montante aplicado no GES estava nas mãos de apenas 4 investidores, os 4 de origem angolana, os 4 politicamente expostos ao poder de José Eduardo dos Santos. Ou seja, entre 2010 e 2011, o regime angolano fez circular pelas contas do Yes Bankers Dubai 500 milhões de dólares, que seguiram diretos para o Grupo Espírito Santo. As autoridades policiais angolanas têm em sua posse, desde o dia 4 de agosto de 2015, o montante de 1 milhão e 32 mil dólares americanos. O dinheiro foi encontrado num dos assentos do interior do voo DT-0690 da TAG, no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, momentos antes da descolagem para a cidade de Pequim, República Popular da China. A justiça desempenha um papel central no resgate do sentimento de confiança das instituições do Estado, porque os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido, nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. A foreign doctor tries to revive Jose, but it's too late. Nurses are helpless. You're seeing cases like this all the time. What do you feel when you have these kids dying unnecessarily? Estagnada, não consigo fazer nada, mas eu sinto pela criança que está aí. O hospital às vezes não tem essas coisas. Não sei. 16,000 children die every day worldwide, and most cases are preventable. Nowhere is it worse than Angola. This is the deadliest country in the world for kids, and yet the government has just cut the health budget by 30%. This country is actually filthy rich, flush with oil and diamonds. The real problem is it's just spectacularly corrupt. Officials here spend $50 million a year on luxury cars alone. Judges here get Jaguars to drive, as kids perish at the highest rate in the world. There are 5 mothers here with urgent cases of children who are very sick. 4 of the 5 have already lost other children. Almost all the cases here are preventable. No detectable hemoglobin? Wow. I couldn't imagine suffering worse than what I'd seen in the hospitals. Then I met Delfina Fernandez. The hardest thing for any parent is to lose a child, and you've lost 10 children. Whose fault is that? Não estava lá médico. O enfermeiro não estava. Tem que tirar medicamento desse de raiz. Não aguenta. Angola, rich oil country, diamonds? How can this be? The government won't spend the money to make it change. Infraestruturas completamente degradadas. Falta medicamentos e água potável. Falta quase tudo no Hospital Sanatório de Luanda, o que, segundo o diretor-geral, contribui para o elevado número de mortes. Nesse momento que estamos a falar, por exemplo, temos 29 corpos na morgue, só desta semana. Esta é uma média que é assustadora. Em média, 20 pessoas morrem por semana. Os pacientes são atendidos em condições desumanas. O banco de urgência, estrutura improvisada há 15 anos, está a desabar. Não há casas de banho nem esgoto. Temos a estrutura completamente degradada. Por isso, esse sistema de voto e também cabeça de lista, presidente da República, presidente daquilo, até hoje Angola ainda não tem um presidente eleito. Apanhamos todos boleia. Imaginemos
daqui a 2, 3 meses, presidente da Comissão Nacional Eleitoral, constituído arguido. Está a começar o telejornal. Isto é papai de Yannick! Como é que vamos ficar? Vergonha. Mas podíamos ter evitado isso. Devíamos fazer é pedir encarecidamente ao nosso governo para ver se faça qualquer coisa sobre essas ruas, porque está mesmo mal. É um cenário que está muito degradado e não sabemos como vamos poder um dia resolver essa questão. Parte do projeto de melhoria do saneamento básico em Luanda, a multinacional brasileira Odebrecht construiu a vala de drenagem número 1, a céu aberto, no distrito urbano da Samba. O que fez essa vala aqui é a empresa da Odebrecht. É que trouxe, que começou de antigo controle até que desaguou nessa praia aqui, nessa praia pequena. Então, como lá aquela vala anda a acumular muito lixo, é que traz o lixo e vem aqui acumular aqui. A vala desagua no mar e serve hoje para depósito de lixo por parte da própria administração da Samba, bem como dos moradores locais. O grupo técnico que está aqui a trabalhar fez disso um aterro sanitário. Tem muito lixo aqui na vala, então todas as moscas daqui vai para no quintal. Nós que vivemos aqui ao lado da lixeira, todo o cheiro entra para casa. A BECOM, Brigada de Construção e Obras Militares, tem trazido lixo aqui dentro desta vala de drenagem. As pessoas não entendem o porquê. Em vez deles pegarem, levarem num sítio apropriado, que é para darem um tratamento do lixo, eles vêm fazer esse tipo de serviço aqui. Durante o surto da febre amarela, em 2016, registaram-se inúmeras mortes naquela zona. Na Samba, o lixo mata e o desastre ambiental é indescritível, sobretudo na praia pequena da Samba, para onde a vala de drenagem descarrega as águas. A febre amarela que tinha nos acontecido aqui vem através do lixo. Aqui na Samba apareceu muitas doenças, muitos mortos aqui através do febre amarela. Morreram muita gente, Falsida Cília, Fixi, Lisboa e o João, etc. E outras pessoas. Morreram mesmo muita gente o ano passado. Uma das vezes, eu já estive lá na administração, falei com a suposta vice-administradora e, segundo o comentário dela, ela deu indicadores de que é normal esse lixo ser tratado aqui a céu aberto, em zona de residência, onde até temos a pequena praça, por exemplo, lá embaixo temos uma praça. Quer dizer que toda mosca que sai daqui pousa na fuga. Da praia pequena, no meio do lixo, vêm-se a menos de 3 quilómetros as obras monumentais da Assembleia Nacional e do Mausoléu. Um pouco mais acima está o Palácio Presidencial. Dezenas de crianças, ignorantes daquela imagem de poder e riqueza, brincam com a morte no meio do lixo. É neste lugar que facilmente se compreende porque Angola tem a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. Essas crianças são parte do lixo e não do Estado angolano, que deveria servi-las e protegê-las. Bem espelhado neste lixo mortífero, vemos o verdadeiro rosto da corrupção e da má gestão da coisa pública em Angola. O que se quer que se faça é que tiram isso e volta a ser uma vala residual. Porque uma vala é só para passagem de água, não para depositar em lixo para fins comerciais. Esta é a MFM. O resto, melhor nem falar, né? O que eu expliquei há bocado é que we predict. Mais demolições em Luanda. 40 casas e vedações foram demolidas hoje na Zona Verde, distrito urbano de Cabo Lombo. Zona Verde ou Sossego. É assim conhecida esta área do distrito urbano do Cabo Lombo. Mas sossego parece que aqui já não há desde as primeiras horas desta quinta-feira. Onde é que nós vamos viver? Não temos muito, o bocado que temos também vem aqui e destrói. Muitas da vez para fazer uma casa dessa, passamos fome. Deixamos de comer, deixamos de vestir, andamos na rua até parecemos ser malucos. Agora, uma coisa, uma pessoa faz uma casinha, depois aparece alguém que parta a casa. É complicado. Hoje estavam aqui 3 patrulheiros, atenção, senhor comandante da polícia, 3 patrulheiros da polícia, 2 carrinhas da fiscalização.
E o mais agravante, depois da demolição, pararam lá em frente, o branco deu gasosa, bolos, ficaram a comer, festa, a rir. Os fiscais dizem que esse terreno pertence a uma cidadã portuguesa, que só apareceu em novembro do ano passado que a gente foi notificado. As pessoas já vivem aqui, inclusive foram a partir daqui residência. As pessoas têm documentação, nós temos aqui vizinhos, temos documentação reconhecida no governo provincial de Luanda. Eu ganho 30 mil quase. Diga-me só quando é que eu vou fazer isso. O governo provincial nunca me deu nenhum terreno de 10x10, nenhum terreno de 5x5. Compraste esse terreno? Eu comprei esse terreno, comprei o terreno. Eu comprei esse terreno em 2015. Comprei o terreno, comecei a fazer, fiz o quarto, comecei a fazer na normalidade, bocado a bocado, até agora. Hoje vem partir isso, só mesmo assim porque vem partir por causa de uma senhora portuguesa. Por causa de uma senhora, eu sou funcionário do governo provincial, por causa de uma senhora portuguesa, vai meter todo mundo no relento. João Lourenço discursou esta quarta-feira no Parlamento Europeu em Estrasburgo. Foi a primeira vez que um chefe de Estado angolano falou no hemiciclo diante dos eurodeputados. A manutenção das instituições democráticas, o investimento nos cuidados básicos, o combate à corrupção e a abertura ao investimento estrangeiro dominaram o discurso do presidente. Apelamos à União Europeia a estabelecer com o nosso continente um modelo de cooperação que a médio e longo prazo possa contribuir para reverter o atual quadro, que ajude os nossos países a passar de meros exportadores de matérias-primas para produtores de produtos manufaturados, industrializados, como garantia de uma maior oferta de emprego e oportunidades de negócios para os nossos cidadãos. Angola e a União Europeia têm um acordo de parceria até 2020. Esta quarta-feira, João Lourenço veio apelar a uma mudança de paradigma na cooperação entre as duas potências, de modo a criar condições para o desenvolvimento socioeconómico do país. Um desenvolvimento que, para a Europa, pode também significar uma redução do número de migrantes a querer entrar no continente. Ai, meu marido, suba! Assim vai, homem! Puxa! Assim. E as palmas! Pra que o ai, meu marido! Sim! Ai, meu marido, perdeu seu juízo, meu marido, perdeu seu juízo, assim vai, homem! Barulho! Ai, meu marido, perdeu seu juízo, meu marido, perdeu seu juízo. Ai, meu marido, perdeu seu juízo, meu marido, perdeu seu juízo. Comigo, barulho, 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 viva a criança futuro, viva, barulho, tchau, tchau, fui, barulho! Show! Angolana ofereceu a festa de 15 anos à filha no valor de mais de 200 mil euros. O evento realizou-se ontem em Lisboa. A jovem teve direito a limusine e até a um helicóptero. Anabela saiu de casa com a família numa limusine branca para ser apresentada à sociedade. A festa realizou-se em Montachique, mas Anabela não foi no carro de luxo. Em Algés, tinha um helicóptero à espera para a levar à Quinta do Grilo, na zona de Loures.
Na festa estiveram vários ministros angolanos, esteve também o embaixador António Martins de Cruz. De Angola vieram cerca de 60 convidados de propósito para a festa de Anabela. Entre passagens de avião para os convidados, autocarros, limusine, helicóptero, serviço de seguranças e aluguer da quinta, Pinto Conto ofereceu à filha uma festa que custou mais de 200 mil euros. Na festa de Anabela Conto não faltou nada, nem mesmo uma montra de joias com cerca de 1 milhão de euros expostos para quem quisesse comprar. It's always my dream to have Penina Tornei dresses. The dresses are very glamorous, with a lot of crystals, and I love it. I want to look like a princess, like a queen. Turn around. I want my wedding to be bigger and better than the other weddings I have seen. Wow. Now, Lila's first dress is for a wedding license signing ceremony, where only the family attends. And the price of this dress is $30,000. Oh, wow. Oh my God. Beautiful. This dress has thousands of hand-embroidered Swarovski crystals. Everything is made from a very special silk tulle. What? I'm so beautiful. You are. Now, Lila's second dress is a ball gown for her ceremony. Oh my God. Now, Lila is practically royalty in her country. I couldn't just make her a regular dress. So I made this one with a surprise skirt that comes up for the reception. You're amazing. Now, Lila spent more today than any other bride in Kleinfeld history, walking away with a total of 9 original Penina Tornei dresses, a surprise skirt, customization, accessories, a total of over $200,000. Lembrando que no ano passado a Marginal foi fechada porque tinha de haver o casamento da filha do presidente da Assembleia, Nando. Mas qual dos casamentos mais humilhou o povo?
É deprimente. É deprimente. Isso tá mesmo a ser chato, tá mesmo a gozar com a nossa cara. Como é que pode? As pessoas aqui vivem, mas as pessoas não vivem. As pessoas aqui sobrevivem. O dinheiro está a ser muito mal distribuído, as riquezas muito mal distribuídas. A gente que vive com 500 kwanzas por dia, 1000 kwanzas por dia, as miúdas, filhas dos seus pais e das suas mães, pessoas sacrificadas. Miúdas já não querem saber de perder tempo com estudar, com andar longas distâncias, apanhar táxi para estudar, porque mediatismo é aquele nesses gordos, patetas, idosos, para lhes dormirem e lhes pagarem, porque são os gajos que têm o poder financeiro. Os jovens que têm aí, que estão ali, que têm amor para dar, carinho para dar, não conseguem dar, porque as meninas não querem saber desses valores morais, não, querem dinheiro porque em casa estão a padecer, os pais estão a padecer, e os pais nem querem perguntar. A filha que chega com um iPhone, a filha que chega com dinheiro para a cesta básica, os pais nem se dão o trabalho de perguntar quem te deu. Por quê? Está na luta da sobrevivência. Sinceramente, essa gente não está vendo o que está fazendo. Mas mesmo as mamoites que estão no governo, essas senhoras que estão no governo, também lhes dormem. Porra, a mudança vai começar da onde, afinal de contas? Essa tal mudança que nós todos queremos vai começar da onde? Se de cima para baixo, de baixo para cima, está tudo contaminado. Eu já não estou a entender mais nada. Porra, não. Angola não é país para alguém nascer. Nem para nascer, nem para viver. Angola não é. Estão a gozar muito com a nossa cara. A gente cresceu a ouvir falar em mudança. A gente cresceu, hoje é adulto, se formou, está na luta de trabalhar sempre a ouvir falar de mudança. Mudança essa que nunca acontece. Quando é que vai acontecer? Porra! E depois quando gajos que pensam querem vir dizer aquilo que pensam, matam, dão corrida, ameaçam. E ainda se diz que Angola é um país democrático. Sinceramente, nada. Porra, eu estou extremamente passada. E agora então com essa brincadeira desse jovem que foi comprar um relógio. Olha, só nesses tais 500 mil, só 100 já ia fazer uma grande diferença naquilo que é a saúde debilitada do nosso país. Mas não. Olha, o outro foi comprar relógio de 500 mil aqui, passaram nas redes sociais e no telejornal, no Ecos e Fato, a pessoa que foi lá inaugurar uma torneira e é notícia em Angola. What the fuck? Porra, sinceramente, nada que viver fora, juro. Essa merda tá demais. Entretanto, venho neste vídeo tentar me esclarecer o seguinte: o Sr. Presidente da República, a Sua Excelência João Gonçalves Lourenço, disse que todo o pessoal que vive na diáspora está a aceitar a corrupção da Isabel dos Santos por 100 euros. Isso é pura mentira. Sr. Presidente, nós vivemos aqui na Europa há 20 e tal anos. Sabe quanto é o salário mínimo aqui em Portugal? O salário mínimo aqui em Portugal não é 100 euros. Como é o salário mínimo aí em Angola, é 30 euros. O Sr. Presidente da República, quando se refere ao pessoal que vive aqui na diáspora, que somos angolanos, estamos aqui há 20 e tal anos. E vou dizer, já ser sincero, Sr. Presidente, a Isabel dos Santos e a sua família, que faz parte do pai dela e a irmã dela, aqui todos os angolanos que emigraram para aqui, ninguém gosta dela, nem do seu governo, nem das pessoas que fazem parte do seu governo. Porque o MPLA, na qual o senhor faz parte, são os culpados da desgraça, da miséria do povo angolano. Agora, quando o senhor incita uma rebelião contra os angolanos que vivem aqui na diáspora, dizer que nós estamos a ser corrompidos por 100 euros pela Isabel dos Santos, isso é pura mentira. O senhor tem que rever dentro do seu partido aquela instituição chamada o Bureau Político, que são um bando de criminosos que andam impunes, roubaram o erário público, são corruptos e andam aí todos impunes. São culpados da desgraça do povo angolano. Aquele casamento empírico que houve lá ali no Balezão,
Como é que o senhor permite participar de uma roda de escarnecedor daquela? Um homem com tanta integridade como o senhor é. E sai ali a fazer comícios dentro do seu partido, a falar mal dos angolanos que vivem na diáspora. Nós que estamos a torcer pelo senhor. Isso não se admite. Já agora, eu vou lhe dizer uma coisa, senhor Presidente. Neste livro aqui, que é a Constituição da República, se o senhor conhece, é nova edição. Neste livro, que é a Constituição da República, esse livro diz assim, no artigo 20, na linha C, o governo tem que criar progressivamente as condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. E na linha D, o governo tem que promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação na qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Isso que o MPLA não faz. O que é que vocês fazem? Vocês leem a Constituição e ignoram este livro. Vocês coçam para dentro, roubam o erário público para fazer luxúria. O senhor, como presidente de Angola, devia ter mais competência, no mínimo, para prender esses seus comparsas que andam ali, enfiados no Parlamento, no caso do Manuel Domingos Vicente, no caso desse próprio presidente da Assembleia da República, no caso de vários que estão ali, estão impunes, o Engino Carneiro, estão impunes. Por quê? Por que estão impunes? Porque os senhores são amigos, são combalidos. São combalidos. O senhor não consegue ter pujança de pôr esses indivíduos na cadeia. Por quê? Esses são os culpados que desgraçaram Angola. O senhor devia ter mais vergonha e mais coerência, prender esses indivíduos. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, 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 tem uma lágrima no canto do olho. Velhos e velhas chorando da alegria passageira, com a promessa da conversa dos homens da nossa terra. Tem uma lágrima no canto do olho, velhos outrora respeitados, era assim nos outros tempos. Hoje amizade e família são manobrados pelo contexto. Tem uma lágrima no canto do olho, tem uma lágrima no canto do olho. Os velhos morreram cedo, os filhos irão também. Filhos pequenos estão com medo da situação que se mantém. Eu, João Manuel Gonçalves Lourenço. Percebe, senhor Presidente? Então vai um abraço e vê se toma coerência e vê se coloca esses teus comparsas que roubaram o erário público, esses que andam ali no Parlamento, andam a fugir à justiça angolana. Vê se coloca todos na cadeia, aí vamos dar credibilidade. E vê se também fazem honrar este livro aqui da lei em Angola. É porque vocês têm, a vossa instituição é muito incompetente. Vai um abraço e um beijinho ao cotovelo. Um abraço. Viva os médicos angolanos! Viva! 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 João Lourenço! Emprega os nossos colegas! 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 Viva no Tuputa! Fora, fora, fora! 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 Viva no Tuputa! Médicos, professores, estudantes, pacientes, políticos e membros da sociedade civil pediram este sábado justiça no caso Silvio Dalla, médico morto na esquadra da polícia, para onde foi levado sob detenção por alegadamente não usar máscara de proteção facial dentro do seu automóvel. Uma das coisas que nós vamos querer solicitar ao governo é que encontre uma forma de dar um emprego à mulher do Silvio, por um lado, e por outro também
cuidar dos filhos do Silvio. Por isso é que nós estamos aqui nessa marcha, justamente em solidariedade a isso, e vamos trabalhar, de certeza absoluta, para que isto seja um facto. Obrigado. Os manifestantes também exigiram a demissão do ministro do Interior, Eugênio Laborinho, por não conseguir parar os excessos da corporação. Para se evitar esses episódios das mortes dos nossos irmãos, o nosso ministro tem que abandonar o cargo e dar para quem tem competência, para quem consegue exigir dentro da corporação o respeito pelo povo. Coquimucuta, Luanda. Todos somos poucos para mudar o curso do país, então não podemos permitir que mais angolanos sejam sacrificados porque o regime se quer perpetuar no poder. Não. Negativo. Que todos nós que ousamos desafiar esse regime, bater de frente com este regime, a nossa vida está a prêmio. A nossa vida está a prêmio. Eles ameaçam, eles inventam histórias sobre nós, porque se não compram a nossa consciência, eles sujam a nossa imagem. Se não sujam a nossa imagem, eles matam-nos. Ninguém vai calar a voz do povo. Portanto, as ameaças, os recados que vão mandando, podem ficar mesmo para eles. A nós não mudam absolutamente nada. Dr. Savimbi, ao longo do seu percurso de luta, foi pintado, até diziam que tinha cauda. Chegado em Luanda, era um homem normal, que lutava apenas pelo seu povo. Mas eles pintaram. Eles mentiram que a FENELA comia corações de pessoas. Tudo para denigrir a imagem dos seus adversários. Portanto, eles são bons em comédia. São comediantes a sério. É mais intimidar. É assim. É a força ou é a razão que vence? Porque se for força, também temos. O povo está conosco, não é assim? Quem tem razão e tem força e luta sobretudo para o bem do povo, tem a proteção de Deus. Tem a proteção de Deus. Mantenham firmeza, mantenham convicção. Levem a mensagem da mudança. Este país precisa mudar. Este país precisa ser recolocado nos carris para a prosperidade dos nossos filhos. Nem é mais para nós. Eu olho para Angola, para os problemas que este país tem. Sinceramente, sinto-me apenas um dos pilares, um dos construtores da Angola do amanhã. Porque já não vamos ver prosperidade, acreditem. O MPLA afundou este país. Nem sequer tiveram a coragem de investir o dinheiro em Angola. Foram levar na Suíça, foram levar nos Estados Unidos, foram levar em Portugal e hoje o dinheiro está com os brancos. O dinheiro nem volta para nós, nem para eles, está confiscado. É assim o africano, infelizmente. Quando você vai à terra do outro, você vai buscar experiência. E fica no hotel, não precisas ter casa na terra do outro. Não precisas ter casa na terra do outro, companheiros. Nem carros. Agora você está a enriquecer mais o outro da terra alheia, que já são ricos, faz sentido. Você não constrói já uma mansão boa também aqui nas montanhas do Lumbanganda? Precisa comprar nas montanhas dos Estados Unidos? Precisa. Vanyana Vatifa no que o lombongo viacho vambata com Samoa. Significa roubaram o dinheiro e levaram para fora. Carlos Pacheco, governação do MPLA, como é? A governação do MPLA, eu entendo a expectativa do nosso ouvinte. Ele quer ouvir uma resposta satisfatória sobre 41 anos de governação, salvo erro ou mais,
do MPLA, força hegemónica, força partidária hegemónica, que sobrepôs a tudo e que detém o poder nas mãos, de 75 esta parte, fazer um balanço desta governação em meia dúzia de palavras é difícil, não mesmo impossível. Eu tenho um livro que se chama, que é uma coletânea de escritos que fui publicando ao longo dos tempos na imprensa, sobretudo na imprensa portuguesa. É um livro que se chama Angola, um gigante com pés de barro. Aliás, o subtítulo por si diz tudo sobre o que eu penso da governação de Angola. Angola, um gigante com pés de barro. Então, Angola, forte nas suas potencialidades inexauríveis, invejáveis, porque Angola tem tudo. Poucos territórios terão, à exceção do vizinho Congo, a República Democrática de Congo, que é outro grande celeiro de riquezas que as grandes potências esfacelam. As grandes potências se esfacelam exatamente retirando daí as riquezas de que precisam. Então, tirante a República Democrática de Congo, Angola é de facto uma potência invejável. Uma potência invejável naquilo que tem de riquezas. É um alfobre de grande riqueza. Até urânio tem. Então, como é que tem sido conduzida a governação deste país perante este quadro de riquezas? Mal, muito mal. A ponto de o país ter chegado há 2 ou 3 anos atrás, completamente desfacelado, com a sua economia desfacelada, com o seu tecido produtivo, o pouco tecido produtivo que tinha, esfacelado, com a sociedade esfacelada, as populações vivendo paupérrimamente, vivendo quase que miseravelmente, 80% da população vive quase no limiar da pobreza. Então, perante estes vetores de análise simples, o que é que nós podemos concluir? Que Angola realmente tem sido muito mal governada. Em primazia de dirigentes que se assenhorearam das principais riquezas estratégicas do país, assenhorearam-se tudo, e a principal riqueza estratégica do país é o petróleo. Até isso foi fraudado. Hoje Angola, do meu ponto de vista, pela pouca população que tem meramente 20 milhões, talvez nem tenha tanto, porque eu tenho sentido nos últimos anos que há um inflacionamento na demografia do país. Ora, se fala em 10 milhões, há poucos anos falava-se em 10 milhões, de repente passou-se a falar em 20 milhões. Eu não acredito que haja índices de natalidade tão avançados, não acredito. Mas vamos considerar 20 milhões. Para uma população tão pequena e para as riquezas que o país aloja, Angola, as populações de Angola, o homem angolano poderia estar a viver bem. Muito bem. Todo o angolano poderia estar a viver bem e não vive. A Fação Neto não queriam, em verdade, para essa via. A Fação Neto era uma fação muito conservadora. Aliás, as figuras que sempre estiveram ao lado do Neto, os chamados netistas, que estão hoje estiveram presentes no regime de José Eduardo Santos e continuam presentes, alguns já bastante envelhecidos, continuam presentes no regime de João Lourenço. Essas figuras sempre deram de si a nota de serem politicamente e ideologicamente conservadoras. One sits on 2.8 acres. It's 100,000 square feet. Designed by the architect Paul McLean. That's set to hit the market later this year for 500 million. This is a brand new, fully custom mega mansion. Property is 12,000 square feet approximately on just under 1 acre of land, 6 bedrooms, 11 bathrooms, a glass-encased temperature-controlled wine cellar, gym, movie theatre, tile, limestone, olive trees, and a ton of privacy. So as you enter the property, you have these... Epa, pelo menos que roubassem, mas deixassem o dinheiro para Angola? Investissem no país. E como não amam este país,
só vieram aqui para roubar o país. Eu nem sei se eles são mesmo filhos desta terra. Tenho dúvidas. Tenho sérias dúvidas. Quem é filho desta pátria, luta por ela, defende esta pátria e desenvolve o país. Temos também aqui internautas que perguntam se confia em João Lourenço e se o MPLA de João Lourenço é melhor do que os seus antecessores. E já agora, Carlos Pacheco, eu acrescento aqui uma coisa. O MPLA, sob a liderança de Agostinho Neto, intitulou-se um partido marxista-leninista, não? Faça favor. Retoricamente apenas. Foi uma efabulação para captar apoios internacionais. O MPLA estava encurralado por causa da Guerra Fria, do confronto das superpotências. Havia zonas de influência e cada uma das superpotências batia-se pela defesa dessas esferas de influência. E o MPLA estava encurralado. E a quem é que restava o MPLA se corresse senão da União Soviética? Da União Soviética e dos países integrantes daquele bloco. Exatamente. Então foi apenas uma linguagem de retórica. Porque no fundo, Neto não queria essa aliança. Ele foi forçado pela história e pelas circunstâncias a pedir o auxílio da União Soviética que cobrisse com a ajuda militar soviética e cubana. Então o socialismo funciona ou não para Angola e João Lourenço é melhor? João Lourenço. As questões não podem ser analisadas assim, se funciona melhor. Eu considero, eu tenho já escrito particularmente sobre estas coisas, é muito cedo. Eu julgo que seja muito cedo ainda para considerarmos que a governação de João Lourenço será uma governação regeneradora para Angola. Nos moldes daquela regeneração que se espera desse novo Presidente da República. Do que eu tenho visto, francamente, eu estou muito sob reserva. Eu diria, os ouvintes perguntarão, mas porquê é que o historiador está sob reserva? Porque eu vejo uma continuidade, aquilo que são as linhas de uma governação que veio de Neto, uma governação rígida, uma governação muito concentrada na pessoa dele, foi uma governação unipessoal, unidimensional e que acabou por gerar um regime autoritário, mais que autoritário, um regime ditatorial. Estas linhas foram herdadas por José Eduardo Santos, que modificou tais linhas aqui e acolá. Modificou. Ele não foi o José Eduardo Santos não foi propriamente um ditador, foi um político autoritário. Isso sim, ele impôs uma governação autoritária. E vejo, contristado, que João Lourenço herda essas mesmas linhas. Se ele vai introduzir modificações, ele tinha que deixar de ser a terceira máscara do netismo. E eu vejo pesarosamente que ele está sendo essa terceira máscara. A terceira máscara do netismo. O netismo está muito presente na governação. A missão de construir um dia neste país um governo, como dizia o presidente americano, um dos presidentes americanos, Abraham Lincoln. O governo do povo para o povo. O governo do povo para o povo. Teremos que fazer um compromisso de nunca mais este país se retardar. Nunca mais. De lá só para frente? Para frente. Para frente, sim? Para frente, sim? E para trás?
Luanda foi palco de um protesto no sábado à tarde para exigir a demissão de Edeltrudes Costa, chefe de gabinete do presidente de Angola, João Lourenço, por alegado desvio de milhões de euros em contratos com o Estado. A marcha teve início no Largo das Heroínas e parou na zona da Mutamba, onde um cordão policial impediu que se aproximasse da Cidade Alta, o centro do poder político em Luanda, que alberga o Palácio Presidencial. Nós não podemos aceitar que um gestor público, no exercício das suas funções, que está para servir o povo, e no momento que estamos a passar de crise, pega o dinheiro e leva para o exterior, enquanto que aqui internamente há angolanos a morrerem por falta de medicamentos nos hospitais, angolanos a morrerem todos os dias por falta de comida. O caso foi noticiado pelo canal de televisão português, TVI, e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa, que foi também ministro de Estado e chefe da Casa Civil na presidência de José Eduardo dos Santos. Um dos negócios serviria para modernizar os aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos autorizados pelo chefe de Estado angolano. A notícia originou na TV Zimbo a demissão de Carlos Rosado, um dos mais reputados jornalistas angolanos. O economista e ex-diretor do jornal Expansão recusou continuar no canal depois de lhe ter sido pedido para não abordar o tema no seu programa, como estava previsto. A investigação da TVI teve ainda acesso a outro negócio com o Estado angolano. Um contrato entre a Comissão Nacional Eleitoral e a empresa de Edeltrudes. O objetivo, fornecer material para as eleições que consagraram João Lourenço presidente. A comissão regula as eleições em Angola. Higino Lopes Carneiro revela atos de corrupção nas eleições. Fevereiro 15, 2019. Lisboa. O depoimento do general Francisco Higino Lopes Carneiro, durante o recente interrogatório de terça-feira, 12, na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, da PGR terá sido marcado com declarações que, no ponto de vista de insiders, comprometem a imagem do regime agora liderado por João Manuel Gonçalves Lourenço. O general, segundo confidenciaram ao Clube K, ao responder sobre o tema da corrupção, acabou por dar pistas sobre informações relacionadas aos métodos que o MPLA recorre para ganhar eleições em Angola. Fonte: clubek.net. General desafia a investigação. No início da sessão de interrogatório, Higino Carneiro alertou que não tinha muito por dizer sobre o que lhe estava a ser confrontado, mas acabaria por dar a sua opinião, sugerindo que, se a Procuradoria pretender, de facto, desbaratar o tema em causa, combate à corrupção, teria de convocar a então porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, CNE, Júlia Ferreira, e interrogá-la sobre em que moldes o atual presidente da República foi declarado vencedor para ocupar a cadeira em que se senta. O objetivo, fornecer material para as eleições que consagraram João Lourenço presidente. A comissão regula as eleições em Angola, contrata uma empresa, a Bosmax, que subcontrata a consultora EMFC, a empresa do ministro. Além de fazer parte do governo, Edeltrudes, antes, já tinha sido presidente da própria Comissão Eleitoral. Com este negócio, arrecada quase 1 milhão de euros. Por um lado, é ministro, por outro, está envolvido em negócios com o Estado. Entre eles, a TVI sabe que a consultora EMFC ganhou mais um contrato com o Ministério da Justiça e ainda outro de assessoria para elaborar um plano estratégico para a contratação pública. Isto para um período que coincide com o mandato de João Lourenço. Ninguém pode dizer que não fazia parte do sistema. Todos nós fizemos parte do sistema. A questão é de moralidade. Ao contrário de Portugal, Angola não tem um regime de incompatibilidades. Nem Edeltrudes Costa nem João Lourenço responderam aos pedidos de esclarecimento da TVI. A Fortaleza das Samurais. Para o reverendo Elias Isaac, foi o partido no poder em Angola que permitiu que os seus membros se tornassem corruptos. A corrupção e a gatunice que se passou em Angola
saiu dentro do MPLA, como também a própria guerra. Não se pode dissociar um partido dos membros, dos indivíduos. O partido não é uma coisa opaca, oca. O partido é composto por membros, por pessoas. Então, dissociar o partido dos membros corruptos é uma desculpa do mal pagador. Isso é tentar deitar areia aos olhos das pessoas. Então, não se pode dissociar toda essa gatunice, todo esse processo de crime contra a pátria, de empobrecimento e de miséria da nação fora do MPLA. O progenitor dessa situação toda é o MPLA. O deputado Manuel Fernandes defende por seu lado que o presidente João Lourenço não pode apontar os outros membros do MPLA de terem cometido atos de corrupção porque ele próprio ocupou cargos de relevo durante o consulado de José Eduardo dos Santos e sabia o que se estava a passar. Ele, de facto, fazia parte da governação no passado. Ele teve sempre altas funções, altas responsabilidades que poderia contribuir positivamente para a inversão da situação. Devemos sim reconhecer de que está com uma cutilância forte para tentar trabalhar para a moralização da sociedade. Mas, de facto, isto não o iliba de toda a responsabilidade que este partido, de facto, lhe é imputado, não é? Relativamente às contas dos IAS, International Accounting Standards, são os estándares internacionais das contas, com base nesses critérios, o banco não estava falido. E isto foi feito pela KPMG Internacional. Mas quando fala numa decisão política, acha que a falência do banco foi decretada por uma decisão política? Uma decisão política de quem? Em concreto? Eu vou a factos. Isto é a minha percepção. Quais são os seus factos? Os meus factos são os seguintes. Eu sou contactado em junho de 2012 pelo presidente do Grupo Banco Espírito Santo. Aliás, isso é público, na comissão de inquérito parlamentar que teve lugar em Portugal. O Dr. Ricardo Salgado foi contactado por dois acionistas. Os acionistas angolanos? Angolano. Quem são? foi o general Leopoldino Nascimento e o engenheiro Manuel Vicente, na altura Ministro de Estado da Economia, e o outro assessor da Presidente. Os dois eram acionistas do banco? Não sei, o general Leopoldino era através da GNI, porque acho que ele é acionista da GNI. O engenheiro Manuel Vicente, não sei, vinha como Ministro de Estado e representava o Presidente da República. E foi dito ao Dr. Ricardo Salgado, pedido para me afastar da presidência do banco, em junho de 2012. Qual era a razão apontada? Eu só estou a falar do que é que eu acho que é político. A segunda tem a ver com a estrutura acionista. A estrutura acionista do banco era uma estrutura acionista que, de facto, tinha membros do governo, da Assembleia Geral, que nós tivemos lugar, teve presente a representar a Porte Mil, que tinha 24%, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar, o General Copelipa. Teve o General Leopoldino Nascimento e teve também, como Presidente do Conselho de Administração, nesta Assembleia, o Engenheiro Paulo Cassoma, que tinha sido Presidente da Assembleia Nacional. Portanto, isto é um facto. O outro facto que me leva a esta questão, estamos a ver que há aqui um envolvimento de pessoas ligadas ao poder. O outro facto tem a ver com a garantia soberana. O Estado passa uma garantia soberana de 5 mil milhões de 5,7 mil milhões. Sim. E se reparar no preâmbulo dessa garantia soberana, os empréstimos do BESA são justificados por créditos que são dados para apoio à economia do país. Mas a garantia soberana era exatamente para cobrir os créditos que existiam e que o BESA, segundo informações que vieram de fora, a sua gestão também não conseguia explicar que eram créditos no mesmo valor, ou não? Não. Eu estou-lhe a dizer que a informação veio da Assembleia. Sabe o que é 5,7 bilhões de dólares numa carteira de crédito que tem 6 bilhões de dólares? É o crédito todo de um banco.
Isso é completamente impossível, é um absurdo. Portanto, não faz sentido. E analisando os números, em primeiro lugar, que os acionistas digam que o banco está falido, porque vão perder. Portanto, eu nunca vi nenhum banco a dizer que a sua própria empresa está falida. Em segundo lugar, eu aponto isto do ponto de vista político. E, portanto, a decisão não é uma decisão... O banco é um banco privado. A decisão é uma decisão do Estado, decisão pública. E, portanto, o envolvimento que existia dos acionistas, quer da Portmil, quer da GNI, era, de facto, um envolvimento. Não era o Estado, eram pessoas ligadas ao Estado, ao governo. E, portanto, por isso é que eu digo que isso foi uma decisão política. Se rever outra vez a estrutura acionista atual do Banco Económico, vai encontrar exatamente o mesmo figurino. Ou um figurino completamente diferente, mas com acionistas privados, uma maioria, e a Sonangol como segundo maior acionista. Do not be a hero. We're here for the bank's money, not yours. How much was taken? $3 million and whatever was in the registers. Em primeiro lugar, devo dizer que a luta contra a corrupção é necessária e vimos na investidura do Presidente da República levantando essa bandeira e é uma bandeira que os outros partidos, falo também da UNITA, aliás a UNITA foi levantando há muitos anos o tempo já era sem tempo de começar a combater a corrupção, porque a corrupção é que fez com que os recursos que deveriam desenvolver a economia, que deveriam diversificar, que deveriam criar hospitais de qualidade, que deveriam formar os angolanos em termos de quantidade e qualidade, que deveriam construir estradas que durem no tempo, então foram todos para a corrupção. Uma corrupção que foi bem montada através de monopólios, oligopólios, quer dizer, foi uma montagem tal... constituiu-se uma classe de corruptos numa forma de divisão dos recursos em detrimento dos angolanos. Pelo que já era sem tempo de combater, porque a corrupção não é boa, não é pequena nem grande corrupção. Agora, a forma como está a ser feita, continuamos a dizer que está a ser feita de forma seletiva. A corrupção tem que ser combatida de forma generalizada, porque não basta assistirmos a alguns episódios, como é a questão do Fundo Soberano, do Banco Nacional, da Comissão de Carregadores, o Ministro dos Transportes, agora o caso das 3As. É preciso que todo o conjunto de corruptos que são visíveis. Aliás, é preciso também dizer que a corrupção e o MPLA não se podem desligar, andam juntos. Em primeiro lugar, o MPLA tem administradores incompetentes, corruptos, porque já é do domínio público, que os dirigentes do MPLA desviam fundos que colocam nos bancos no exterior, portanto são fundos que fariam um trabalho mais positivo para o povo angolano. Portanto, há uma incompetência, isto é um facto. Pelo que é preciso, sobretudo lá onde há indícios de ilicitudes, de desvio do erário público, lá onde há denúncias de pessoas ligadas à corrupção que desviaram avultadas somas de recursos dos angolanos, é preciso que sejam responsabilizados criminalmente. E de forma a que, primeiro, hoje o combate, o repatriamento de capitais, por exemplo, falhou. Falhou por quê? Porque trata-se das mesmas pessoas que ainda hoje estão ligadas ao novo Presidente da República. Portanto, é preciso não desligarmos esse aspecto, que isso complica o combate da corrupção, porque a corrupção e a governação ainda estão a andar juntos. Portanto, para mim, ainda não chegamos no ponto. Devemos tratar os corruptos de forma igual, responsabilizá-los e recuperar o capital para desenvolver a economia. Quanto à justiça e
e o Ministério Público. Devemos dizer que há ainda forte subalternização do titular do Poder Executivo sobre os órgãos da Justiça e sobre o Poder Legislativo. Essa é outra parte. Portanto, a Justiça parece andar a reboque do Executivo. O que o Presidente determina, portanto, eles agem. Penso que não deve ser assim, porque se a Justiça estivesse independente, já poderia, por exemplo, desde que tivemos as últimas denúncias através da TVI e da SIC sobre o diretor do gabinete do Presidente e do ex-presidente, do ex-vice-presidente da República, se a justiça angolana estivesse independente, já deveria ter chamado, a PGR já devia ter chamado os cidadãos para averiguar a veracidade dos fatos. Portanto, ainda não há independência da justiça em Angola, como também está subalternizada a Assembleia Nacional. Vais multar por causa de bebida? Arroz 15 mil, salário 35. Você pensa que? Agora, queres nos mexer na bebida? Já nos mexaste porque máscara 5 mil. Meu irmão, na China estão a oferecer máscara, você que está nos vender. Agora, porque não quer beber, vai pagar 400. Olha, eu não entendi bem. É 400 mil ou 4 mil? Eu não pago, sabe? Arroz 15 mil, açúcar 50 mil, frango 10 mil. Você... Olha, toma juízo, eu vou beber. Eu vou beber, vou se estragar, depois vou ir lá fora. Se você se meter comigo, eu vou te explodir, A nota da governação João Lourenço, eu diria 8. 8? Nota 8. Olha, poderia dar um 7. 7? Epá, 5% até. Olha, por mim eu dou nota 0. Nota 0 porque o que ele prometeu não cumpriu. De setembro de 2017, a Praça do Memorial Dr. Antônio Agostinho Neto acolheu as centenas de testemunhas entre individualidades nacionais e estrangeiras que testemunharam o ato inaugural do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, o terceiro da República de Angola, como nação independente desde 11 de novembro de 1975. Há ali contornos de uma governação netista, o que me desagrada muito. Angola tem que cortar com isto, com esta pedagogia de fazer política. Angola tem que enverdar por outros caminhos. Aquilo que foi a lista atraente, sedutora, de promessas do João Lourenço, que iria combater decididamente a corrupção. Eu não estou vendo nada, aliás, nunca acreditei. Nunca acreditei pela forma como ele emergiu no palco da política angolana como primeira figura. Não acreditei por uma simples razão, porque ele começou por... ele usou de uma política contra o antecessor. Há uma questão em política, que eu prezo muito. Há um gesto que eu prezo muito, que é o gesto da lealdade. José Eduardo Santos é que colocou João Lourenço no cadeirão presidencial. Foi José Eduardo Santos. Mas parece que João Lourenço não foi leal a este gesto do seu predecessor e seu patrono. Então, este gesto de deslealdade, em certos momentos, isto caiu muito mal. A mim, como historiador, caiu muito mal. Porque em política, a palavra lealdade e o gesto de lealdade têm que estar sempre presentes. As linhas de força, posso acrescentar, e bem a propósito acrescentar, as linhas de força daquilo que são os motores da ação e as políticas do MPLA, elas pouco se diferenciam. Uma coisa que me desagrada muito, olhando para a sociedade angolana, desde 75 a esta parte, uma coisa que me desagrada muito e que eu lamento, porque cria consequências nefastas,
é exatamente a supremacia que o MPLA continua a querer, força em ter sobre a sociedade angolana. A supremacia de um partido sobre a sociedade e sobre os demais partidos. O MPLA, enquanto não der provas de abandonar esta supremacia, ser um partido como outro qualquer, julgo que não haverá possibilidade para uma reconciliação. Vejamos, isto é tanto mais verdade porque enquanto esta supremacia ela se esgotar naquilo que são as verdades do MPLA, jamais os outros partidos serão escutados, até nas suas próprias versões e nas suas próprias histórias. Então, o país tem que conhecer, em plano de igualdade, tem que conhecer as versões de todos os atores. São os atores que hoje intervêm na política nacional. Todas essas versões têm que estar em plano de igualdade e não a versão do MPLA sobrepor-se à versão dos rivais. Enquanto isto continuar a acontecer, e é uma criação, isto é uma herança deixada por Neto e que se perpetua até hoje. Enquanto não se fizer isto, enquanto não houver esta abertura, a democracia estará sempre comprometida. A democracia autêntica estará sempre comprometida. Okay. Carlos Os partidos Pacheco têm que estar num plano de igualdade. Tem que meter bandeira da República. Não é o facto de tu encontrares um emprego que o problema deste país vai cessar. Chegamos a um momento que precisamos mostrar ao mundo e a esses covardes e a esses demônios sociais que nos governam que a independência que a gente almejava, a verdadeira independência não tem cor partidária. Somos ou não uma nação livre, ou se temos apenas uma ilusão do que é a democracia, porque na verdade somos controlados por um pequeno círculo de interesses globais, armando todo o sistema, e o nosso sistema está armado. Essa é a realidade. Vocês sabem, eles sabem, eu sei. E praticamente o mundo inteiro sabe. Os únicos com força e credibilidade para arrancar esse establishment corrupto pelo voto são vocês. Infelizmente, não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça. Então vamos expor seus muitos crimes ao mundo. Nós somos a Legião. Nos aguarde. como la respuesta, la solución a todas las consecuencias sociales, políticas, económicas derivadas de la pandemia. ¿Pero qué es esto? Es una pregunta que sé que te han hecho mucho las últimas semanas, los últimos meses, y sin ánimo de ser repetitivo, la verdad es que creo que precisamente el hecho de que te hayan hecho esta pregunta tantas veces pues te
te faculta, ¿no?, como el más indicado de los dos para definir qué es este gran reinicio. Bueno, el más facultado en realidad es Schwab y su gente ahí en el Foro Económico Mundial. El gran reinicio es un guión. Es un guión, es una plantilla, es un proyecto. No es una proyección al futuro, es algo que ya venía de antes y que ahora recién se está dando a conocer a la gente, en la cual se dice que, bueno, se usa como excusa el COVID, que yo también tengo, desde mi perspectiva, esta es una opinión personal, no fue espontáneo, este es un evento que ha sido gatillado, ¿no? Pero que utiliza la excusa del COVID para hacer una reingeniería no solamente social, sino a nivel de sistemas políticos y económicos a nivel global, ¿no? Y digo a nivel global porque si bien la narrativa se dirige al público occidental, una nueva reconfiguración de un nuevo orden mundial tiene necesariamente que incluir la participación de China. Y ahí también hay una conexión muy importante entre los gigantes tecnológicos, ¿no?, de los Estados Unidos, los gigantes tecnológicos chinos, el gobierno chino, la conexión con el Partido Demócrata de los Estados Unidos, primero con Obama, después con, supuestamente sería Biden, espero que no sea el caso, y obviamente mediando ahí la plutocracia de la Unión Europea, y el Parlamento, bueno, la Unión Europea en general, mediando ahí como un centro intermedio, y estas organizaciones, entre comillas, de la sociedad civil, entre las cuales la más prominente en estos momentos es el Foro Económico Mundial. Pero lo que dice es, utilizamos esta excusa del COVID, con la alarma climática, ¿no?, el problema del medio ambiente como gran paraguas de justificación, diciendo que, bueno, se está destruyendo el medio ambiente, entonces el ataque es a los causantes de esa destrucción, que son los seres humanos, las herramientas que utilizan los seres humanos para generar esa destrucción, que es las herramientas tecnológicas, y el modelo económico que ha permitido esta destrucción, que es el capitalismo. Entonces es una redefinición bajo parámetros medioambientalistas del modelo capitalista, usando como herramientas la tecnología. Entonces en este caso ya las variables más importantes, o los factores de producción más importantes, ya no van a ser ni el trabajo, es decir, la connotación, la variable más importante según el marxismo, el capital, la variable más importante del capitalismo, sino que aquí entra la tecnología como elemento disruptivo. Entonces es la reconfiguración de todo este orden económico predatorio, predatorio y, bueno, que ha generado desigualdades, y pasas a esta etapa de supuestamente esta tecnoutopía, que el gran reinicio va a plantear esas bases para esa tecnoutopía.